Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Ruivo. Venho cumprimentar aqueles que já vêm me acompanhando aqui nas redes sociais, nossa discussão, nosso grupo de estudos sobre licitações públicas, sobre vendas governamentais. Para aqueles que já também estão nos acompanhando no nosso grupo específico do WhatsApp, que também reforço aqui o convite também de aderirem ao grupo. Lá a gente está sempre colocando alguns artigos importantes, alguns assuntos importantes no tocante à lei de licitações. Venho aqui também cumprimentar os meus alunos, que eventualmente venham assistir essa aula. E hoje é uma aula, até fazendo um gancho aqui para os alunos, né? Essa é uma aula que o tema que nos traz hoje é falar sobre os princípios que regem a lei de licitações, com enfoque maior à nova lei de licitações. E aqui, às vezes o aluno em sala de aula fala assim, puxa, professor, né? Falar de princípios, né? É um assunto um pouquinho exaustivo, né? Mas para você que vai vender o seu produto, o seu serviço para a administração pública, que vai participar de vários processos licitatórios, é muito importante, muito fundamental, e assim, como é que eu vou dizer assim, fundamental que você tenha aqui na sua mente a compreensão da importância da observância dos princípios que regem, ou que norteiam a administração pública, bem como que regem a lei de licitações. Olha só, vamos começar a nossa... Deixa eu compartilhar a nossa tela aqui, ó. Então, compartilha a nossa tela aqui, a gente começa a conversar um pouquinho sobre essa parte principiológica. Lembrando que fica lá o meu canal lá no Instagram aberto, pode mandar qualquer dúvida, pode colocar qualquer pergunta. Isso vale para aqueles que estão querendo almejar sua primeira venda para o governo, aqueles que já estão atuando para o governo, você que é meu aluno, me trazer alguma dúvida, alguma discussão sobre o tema, pode mandar a pergunta aí que nós teremos um imenso prazer em respondê-la, tá bom? Olha só, vamos caminhar aqui, devagarzinho, a gente vai sedimentando aqui um conhecimento, uma compreensão, para aqueles também que vêm assistir essa aula, vão prestar a prova da OAB, né? Olha aí, um pouquinho de direito constitucional, um pouquinho de direito administrativo, também vale essa aula aqui. Essa aula aqui é importante em todos os sentidos, né? Olha só, já falamos isso em aulas anteriores, aqui no próprio canal do YouTube, mas lá no artigo 37 da Constituição Federal, a gente tem alguns princípios básicos, né? Os estudantes de direito já sabem disso, né? Mas, eu tenho que decorar isso? Não. Se você não for prestar concurso, não tem que decorar isso. Eu quero que você saia hoje com uma compreensão daquilo que você vai combater e agir em defesa da sua empresa, dos seus interesses, para que você possa lograr ser vencedor. Então, você pode se deparar com um ato, né, de um ato ilegal contra a sua empresa, ou ainda você verificar algo, né, que traga algum ato de nulidade ao processo licitatório. Nós vamos falar sobre isso. Vamos caminhando, né? Então, olha só o que fala a Constituição, que a União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, todo mundo. A minha cidadezinha, não sei onde, sim. Aquela empresa pública, sim. Outras palavras, né? Tendo dinheiro público envolvido, vai se aplicar aqui essa regra básica que está na Constituição Federal, tá? E quais são esses princípios aqui? Ó? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Perfeito, tá? Vamos falar de cada um deles com uma tranquilidade, você vai compreender isso tranquilamente. Tenta compreender que isso vai ser bacana, não precisa decorar nada, você vai ficar tranquilo aí não, tá? Não precisa levar isso anotado para licitação também, na área da sessão pública, não precisa, né? E olha só, então você já sabe que esses princípios são aplicado a todos, tá? Aqui no nosso território nacional, ou seja, tudo que tiver dinheiro público. Mas olha só, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública.
Então, a Constituição ainda detalha mais. Tá bom, falando de princípios, estou dizendo o quê? Que qualquer obra, serviço, compra que a administração pública faça, em todas as suas esferas de poder, é necessário que ocorra um procedimento licitatório. Opa, legal. Aqui você começa a tirar algumas conclusões. O meu amigo me chamou, quem apresentar o político, o vereador, o deputado, o prefeito. Aí você pode se questionar. Estou dando um exemplo aqui, mas eu já ouvi falar isso, né? Todo mundo ouve falar. Tá. Por que eu vou lá falar com um gestor público ou alguém dentro da administração pública para falar sobre alguma contratação, sendo que ele não pode contratar sem o devido processo de licitação? Né? Aí é onde a fumaça fogo, né? Então é melhor, né? Isso em casa, sabe? Assim, né? Vai lá, pode ir lá que a gente vai te ajudar. Bom, ajudar em quê? Todo mundo tem que seguir a lei, né? Todo mundo tem que seguir a lei. Vamos avançar. Olha só, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Quer dizer o quê? Não importa se eu sou do mesmo partido que o chefe do executivo, não importa, tá? Porque a igualdade de condições de concorrência para todos, tá? E olha só, com cláusula que estabeleça obrigações de pagamento, tem que ter, né, como você vai receber. Vou falar isso no momento oportuno aí, né? Que permita uma qualificação econômica técnica indispensável à garantia do cumprimento. Opa, cortou aqui. Vou apagar aqui. Opa, borrachinha aqui. Ô, caramba. Borracha. Vamos apagar isso aqui. Tá. Do cumprimento das obrigações. Então, isso aqui é o que está no artigo 37 da Constituição Federal. Só que, meus amigos, tá? A nova lei de licitações aqui, trouxe também outros princípios. Trouxe outros princípios. Tá? Trouxe outros princípios. E vamos a eles, né? Olha só. Esse artigo 5º aqui já é o artigo 5º da nova lei de licitações. Então, olha o que ele fala. Serão observados os princípios que nós já sabemos que está na Constituição, acabamos de ler. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência, né? Aí, a gente tem outros princípios que a nova lei traz, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade do planejamento, da transparência, da eficiência, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, olha quanta coisa, da segurança jurídica, da razoabilidade, né? O que é ser razoável? Né? Competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável. Olha aí. Olha aí. Então, esse artigo 5º aqui, que vem de forma a completar, né, a trazer regras específicas à lei de licitações. Né? Então, deixa eu limpar aqui nossa tela. Lembrando que, né, reforçando, não deixei esse recado ainda na hora de hoje, mas para aqueles que estão chegando aí, eu deixo disponível esse material para vocês. Então, se vocês quiserem assistir essa aula já com o material baixado, fica legal se vai rabiscando em cima, vai fazendo suas anotações e as suas dúvidas, eventualmente, encaminha para a gente aqui no canal e responderemos, tá bom? Olha só. Eu estou montando aqui um caderno, né, longe de tecnicidade de normas de ABNT, de TCC, de manual de monografia. Eu estou aqui só montando um material de apoio para trazer informações bacanas para vocês terem conhecimento, tá? Então, não se atenham aqui. E quando eu falo aqui logo, quando eu venho trazer aqui o princípio da legalidade, eu fiz estou sendo meio atécnico aqui,
né? Para que eu falo do princípio de legalidade, eu venho trazer o que Maria Silvia Zanella de Pietro fala. Então, eu coloquei aqui em parênteses só para quando você... Quem é de Pietro, né? Então, para quem já é operador do direito, para quem já estuda o tema, sabe quem que é, quando eu cito de Pietro, já sabe quem que é. Mas eu deixei aqui entre parênteses, para você que está iniciando aqui a caminhada, quer buscar mais conhecimentos, você está iniciando como advogado, como analista de licitações, quer buscar alguma doutrina, algum livro complementar, está aqui o nome bom para falar aqui de Maria Silvia Zanella de Pietro, tá bom? E olha só, eu quero trazer aqui o seguinte, né? O princípio da legalidade, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Se a lei não permite, o que eu quero dizer? Não pode. Né? Parece uma tautologia, né? Tem professor de raciocínio lógico, né? Que cai muito em concursos públicos, né? Que é o terror, né, da turma aí, né? Raciocínio lógico. Bom, enfim, né? Então, o que o princípio da legalidade traz? Só pode fazer o que a lei permite. Tá? Então, o que quero dizer? Que a administração pública deverá seguir as regras definidas em lei, bem como cumprir o devido processo legal. Ah, tá. Devido processo legal. Essa frase ela é impactante, né? Porque eu quero dizer que a administração pública, em qualquer esfera de poder, não importa aonde onde será necessária a compra, a contratação, uma obra, não importa o que seja, ao iniciar o processo licitatório ou durante a fase licitatória como um todo, deverá seguir a lei, respeitando e cumprindo o devido processo legal. Perfeito? Perfeito. Tá. Depois eu vou falar várias situações que acontecem aqui, e às vezes a não observância do devido processo legal, às vezes, não que a pessoa queira, como é que eu vou dizer, cometer um ato ilícito, mas às vezes o que acaba acontecendo, que a gente vai falar mais um pouquinho dos princípios que vem a ser na sequência. A gente sabe que a administração pública, de modo geral, de maneira geral, sofre um pouquinho com as questões que envolvem recursos orçamentários. Muitas vezes um órgão público, né, eu vi já um gestor público, que é desesperado para conseguir empenhar uma verba. E o que é empenhar uma verba? O empenhar uma verba é quando a administração pública reserva aquele numerário para aquela contratação, uma compra, um serviço, não importa. Né? E para gerar esse empenho, ele tem que licitar. E, às vezes esses recursos acabam sendo mais evidentes e marcantes no final do ano calendário. Né? Como você falou no calendário? Às vezes, assim, a pessoa, 2, 3 meses, aí, ou até mesmo menos que isso, percebe que vai ter uma sobra de numerário ali, e aí, para não perder essa verba, ele tenta acelerar essa contratação. Às vezes pode, não intencionalmente, deixar de cumprir algum prazo legal. Né? Olha só. Então, o que fala aqui? Eu quero trazer aqui em relação ao princípio da legalidade, que a ideia aqui, ou o objetivo desse princípio, é vincular a administração pública e aos licitantes, ou os particulares, a obediência às normas e aos princípios em vigor. Tá? Aqui eu trago aqui dois destaques do Tribunal de Contas, né? Aqui ele fala aqui, ó, nosso primeiro exemplo aqui, ó, né? Então, verificada uma ilegalidade de ato administrativo, cabe determinar a adoção de providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Olha aí. Né? Outro exemplo aqui, abstenha-se de incluir nos editais exigências e critérios de pontuação que violem os princípios da legalidade, da competitividade, tá? A exemplo de critérios que impliquem a comprovação de vinculação de quadro permanente e pessoal ao licitante antes da assinatura do contrato com o órgão. Perfeito. Olha, eu já vi edital
que faz tempo até que eu não tenho visto isso. Eu acho que é um amadurecimento da administração pública quanto ao tema. Vou dar um exemplo aqui. Olha, determinada órgão público quer contratar um serviço de alta complexidade, coloca lá que tem que ter um engenheiro residente, um técnico de segurança residente, uma equipe de obra lá, né? Um almoxarife, um apontador, sei lá. Né? E aí coloca o edital que tem que apresentar a vinculação ao quadro permanente da empresa. Quer dizer o quê? Então, quer dizer que a empresa tem que ter esses funcionários vinculados com vínculo permanente na empresa, ainda que não tenham celebrado, ainda que não tenham logrado o êxito, ainda que não tenham sido declarados vencedores daquela estação. Me parece um pouco, como é que eu vou dizer assim, estranho você exigir algo de uma empresa que não tem contrato com a administração pública. Ou seja, eu sou obrigado a contratar esses profissionais para comprovar que eles fazem parte do quadro permanente, para que ainda assim eu possa participar desses processos licitatórios. E se não lugar vencedor, vou fazer o que com esse pessoal aí, vinculado ao quadro permanente da empresa? Né? Então, por isso que isso tira o caráter da competitividade. Por isso tira o caráter da competitividade. Então, isso não pode, isso não pode. Ou seja, o que quer dizer voltando um pouquinho nesse princípio aqui de colocar critérios que podem ser cumpridos posteriormente? Por exemplo, olha, o que poderia colocar o edital vem depois? Olha, a empresa vencedora ou licitante se compromete a apresentar antes da assinatura do contrato, por exemplo, né? Ou até antes do início dos serviços, a comprovação de contratação dos profissionais tais como exigido no edital. Pronto. Né? Princípio da impessoalidade. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Isso aqui é muito interessante. Tá? É o seguinte, né? A Maria Silvia Zanella de Pietra, deixa eu subir um pouquinho a tela aqui, ela traz análise sobre dois sentidos, né? No primeiro sentido, ou no primeiro momento, né, de que esse princípio, né, deixa eu subir aqui, esse princípio estaria relacionado com a finalidade de nortear toda a atividade administrativa, né? Ou seja, esse princípio da impessoalidade deve ser observado em toda cadeia da administração pública. Ou seja, aqui não tem como prejudicar ou beneficiar determinadas pessoas. Então, o que eu quero trazer aqui? Você que vai se tornar um analista de licitações, você que vai advogar para alguma empresa, você que vai prestar a prova da OAB, algum concurso público, você que quer fazer a sua primeira venda para o governo, não tem que ter medo. Puxa, tá? Olha, ele é de um partido de oposição ao meu, ele vai me prejudicar na licitação. Ah, mas ele é amigo, eles tomam café todo dia na padaria juntos, vê que eles são amigos próximos ali, né? Ele pode beneficiá-lo. Ou ainda, aquela história que eu assim, não, ele ganhou o contrato, ganhou a licitação, porque eles são amigos. Isso não. Quando você afirma isso, porque ganhou porque eles são amigos, opa, tem fraude aí, tem ilegalidade no ato aí. Se comprovada, obviamente. Então, eu quero dizer para você, o que traz esse princípio? Que vá para cima, vá em frente, não importa quem esteja lá. Tá? A comissão de licitação não tem poder para prejudicar ou beneficiar determinada pessoa. Você já viu tendenciar isso? Eu já vi. O que você faz? Recorre. Depois a gente vai fazer uma aula só de recursos, né? E o primeiro momento que você vai recorrer para a comissão de licitação. Mas você tem tantos outros caminhos, né? Tantos outros caminhos, como, por exemplo, um Tribunal de Contas
do Estado ou da União, dependendo de onde for o contrato. Num segundo momento, a Maria Silvia Zanella de Pietro fala que os atos e provimentos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica, mas ao órgão ou entidade administrativa da administração pública. Ou seja, quer dizer que é o seguinte, o órgão da administração pública ele é maior do que o ato administrativo daquele funcionário, ou daquele colaborador, daquele funcionário público ali, designado para conduzir o processo licitatório. Tá? Então, nesse sentido, o órgão ali é o bem, ele é o não é bem maior, ele é o maior em relação ao ato daquele funcionário público, tá? Então, ele é apenas um porta-voz do que daquele órgão estatal visa obter, visa realizar, né? Então, cabe dizer o seguinte, né? Que a administração pública tem que criar mecanismos para que possa observar o cumprimento da lei, né? E respeitar essa questão do caráter da impessoalidade. Ou seja, né, a administração deverá sempre buscar o interesse público. Qual que é a finalidade da administração pública, né? Ou deveria-se, né, sempre buscar isso, né? O interesse público, né? Seguindo o princípio da impessoalidade. Aqui frases, colocação, todo esse material aqui extraído da Maria Silvia Zanella de Pietro aqui, que ensina veementemente e com grande conhecimento sobre o tema. Tá bom, pessoal? Então, eu quero dizer aqui o seguinte, quando a gente fala do princípio da impessoalidade, fica intrínseco aqui na sua mente que você pode participar e contratar ou vender seu produto, ou vender seu serviço, ou você atuar administrativamente como analista, como advogado, não importa, porque isso aqui não tem como a pessoa trabalhar contra a sua empresa ou contra você, tá bom? Então, cuidado, isso é muito interessante, né? Que isso visa afastar qualquer probabilidade de subjetivismo no decorrer do processo licitatório. E quando você verificar esse subjetivismo, essa interpretação ímpar contra ou a favor de algum instante, cabe você a atuar nesse sentido, tá bom? E isso eles nem sempre faça isso, né? O interesse deve prejudicar a administração pública. Às vezes o pregoeiro, a comissão de licitação pública, a necessidade de contratar o produto, o serviço, enfim, às vezes acaba incorrendo numa não observância desse princípio. Tá bom? Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Eu tenho algumas questões que falam ainda sobre o Tribunal de Contas, que trata sobre isso. Olha só. Né? A conduta deliberada do pregoeiro no intuito de favorecer determinado licitante que atenta contra os princípios da impessoalidade. Olha, gente, eu já vi pregão que não estou afirmando que o pregoeiro tinha interesse em auxiliar determinada empresa, não estou dizendo isso, hipótese alguma. Eu quero dizer o seguinte, eu já vi pregão da qual o pregoeiro fez, acho que com a necessidade de contratar ali, né? Isso é no final do ano calendário, eu estou falando já de dezembro, né? Ao apagar das luzes, a gente percebe que há uma pressa, uma urgência, né, na contratação, e a ideia ali, naquele pregão ali, eu percebi um favorecimento, né, em relação a um determinado licitante, tá? Mas não estou dizendo que eles fossem amigos, não estou dizendo isso, hipótese alguma, tá? Mas ali, talvez, pela necessidade da administração pública contratar, senão ela perdeu os recursos. E depende do órgão da administração, tem setores da administração pública que tem que empenhar verba até o dia 15 de dezembro. Outros setores, por exemplo, já falam assim, tem que empenhar a verba até o dia 31 de dezembro. Virou o ano, perdeu a dotação orçamentária. Os recursos voltam para a União. E aí,
vai ter que se buscar a dotação orçamentária para o ano subsequente para poder fazer aquela contratação. Então, eu entendo a ótica, né? Às vezes, no olhar aqui, né, da comissão de licitação ou da administração pública, quando a licitação está nesse viés aí, né? Mas, enfim, isso cada caso é um caso, né? Mas, olha aqui o outro, ó. Não permita em licitações modalidade carta-convite. Nós vamos falar, a carta-convite é uma modalidade que está se extinguindo, né? Ela é uma modalidade de que a administração pública ela pode convidar as empresas a participar do processo licitatório. Ela pode convidar. E aí, tem que tomar cuidado e que não permita que haja participação de firmas que tenham sócios em comum ou relação de parentesco entre eles, por constituir afronta aos princípios do artigo 3º da Lei 8.666. Eu quero aqui dizer o seguinte, olha, é muito comum, eu já vi acontecer, tá? Ter a lista, o pai tem uma empresa, aí o filho acaba constituindo uma empresa e vai o pai e filho para licitação na modalidade de carta-convite. Pode isso? Ó, existe aqui uma relação de parentesco aqui, né? Tá? Eu recomendo que não participe. Mas eles não se falam, eles se odeiam, eles são concorrentes, né? Tudo bem, tá? Tudo bem. Mas eu prefiro não arriscar, né? Aquela história, né? Até explicar isso, né? Esses sócios, né? A empresa se separou, né? Uma empresa virou duas, né? Os sócios brigaram, cada um montou o seu lado, viraram concorrentes. Tem que estar bem claro isso, né? Nos seus atos, nos seus estatutos, né? Mas tomar cuidado, né? Pega mal, por exemplo, se uma construtora, por exemplo, uma empresa de engenharia, de que ainda que haja separação das empresas, os profissionais do engenheiro sejam os mesmos, né? Então, toma cuidado com isso, né? Toma cuidado com isso. Agora, para você não enxergar só uma ótica de olhar aí, né? É tudo muito formalista, né? Olha outro exemplo aqui, ó. Que adotem medidas com vistas a impedir a participação em procedimentos licitatórios com pessoas físicas ou jurídicas que mantêm qualquer vínculo com o órgão ou com os membros da comissão de licitação. Olha, normalmente você, quando vai participar de uma licitação, costuma ter uma declaração de preenchimento lá. Se você conhece, sim ou não, né? Você tem uma opção de colocar, você tem vínculo com alguém daquele órgão, daquela administração pública, daquela comissão que está ali realizando o processo de contratação. Normalmente você faz uma declaração quanto a esse tema, tá? Então você propõe uma declaração, você faz uma declaração dizendo que não conhece ninguém que tenha um vínculo com essa empresa. Certo, pessoal? Olha aqui, ó. Vamos falar aqui sobre... Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Um minutinho. Deixa eu só conferir aqui o compartilhamento da tela aqui. Vamos lá. Olha só, pessoal. Moralidade e probidade. É um negócio que parece assim, puxa, né? Falar de moralidade, probidade, né? Bom, quando a gente fala de moralidade, traz aqui que a administração pública, ou o gestor público, a comissão de licitação, está ali para carreada de quê? De boa-fé, lealdade e honestidade. Boa-fé, lealdade e honestidade, tá bom? Às vezes você trazer o conceito e falar assim, o que é um agente improbo? O que é uma improbidade, né? Então, a lei até fala mais nesse sentido, né? O que da improbidade. Mas vamos fazer uma análise invertida. E a probidade? Bom, aqui busca o quê? Trazer a moralidade administrativa no sentido de que, né, o agente público deve obedecer à lei, aos princípios da administração pública, nós já falamos aqui, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né, entre outros que nós vamos falar aqui, né? Então, sempre trazendo, pautado pela honestidade, boa-fé e lealdade, né? Então, ou seja, aquele agente público que viola a probidade, né, incorre nos problemas
que trazem lá na lei de improbidade administrativa, deixando um parênteses aqui, que houve uma alteração na lei. Tá? Houve uma alteração na lei em relação à culpa na conduta do agente público, né? Mas esse não é o nosso escopo aqui, é o nosso objetivo. Só deixei registrado aqui que há uma alteração legislativa quanto à lei de improbidade administrativa. Tá bom? Então, aqui embaixo, só reforçando que ética, bons costumes e as regras de boa administração são combustíveis importantes para falarmos de moralidade e de probidade. Tá bom, meus amigos? Vamos fazer uma pausa aqui, já já a gente volta. Vamos falar sobre igualdade e competitividade. Pausa rápida, para a gente tomar um copinho d'água aqui, a gente retorna daqui em uns minutinhos. Já já retornamos com os nossos princípios da administração pública. Até daqui a pouquinho.